Boa noite a todos. Muito obrigada pela vossa presença, sejam bem-vindos. Hoje vamos falar de liberdade e começamos com uma adivinha. Qual é a coisa, qual é ela que todos queremos ser quando formos grandes? O poeta Fernando Pessoa, numa linda prece que tem, que nos diz algo como: Senhor, dá-me alma para te servir e alma para te amar, dá-me vista para te ver no céu e na terra, ouvidos para te ouvir no vento e no mar, e mãos para trabalhar em teu nome. Torna-me puro como a água e alto como o céu. E esta bonita prece termina com esta frase: Senhor, livra-me de mim. Se a prece em si já é bela, muito bela, o final a mim toca-me em especial. E é precisamente este verso desta prece de Fernando Pessoa que vai inspirar e que vai, no fundo, resumir o trabalho que nós vamos propor esta noite para trabalhar. Mas trago outro exemplo de um senhor que, se calhar, na história do século XX, será um daqueles que nós associamos logo, pelo menos a nível social, político, mas também humanitário, à noção de liberdade. Aqui está representado por um ator, mas falamos de Nelson Mandela. E eu vou trazer aqui esta cena do filme Invictus. Mandela tinha acabado de ser nomeado presidente da África do Sul e estava a constituir a sua equipa presidencial e ele insistiu para que na sua equipa, inclusive dos seus guarda-costas que o acompanhavam por todo o lado, estivessem os homens que no mandato anterior, portanto na presidência anterior, o tinham tentado matar. Portanto, este é o chefe da equipa de segurança de Mandela, o ator, e ele estava a tentar convencê-lo a incluir na sua equipa colegas que tinham pertencido ao grupo de homens que antes o tinham prendido e antes o tinham tentado matar. E ele dizia para este seu guarda-costas que o perdão liberta a alma, destrói o medo, a reconciliação começa aqui, quando juntamos amigos e supostos inimigos. E é essa lição que ele foi levar também, aqui já é mesmo a fotografia de Mandela, por exemplo, ao capitão da equipa de rugby da África do Sul, que acabou por ganhar o campeonato mundial em 1995. E uma das frases-chave de Mandela é que vamos deixar a liberdade reinar. E ele, quando quis, como estratégia, usar o rugby como uma forma de unir o país, de unir um país livre, segundo o seu ideal de um país livre, ele perguntou ao François Pienaar, que era o capitão da equipa de rugby, como é que ele inspirava a sua equipa a ser melhor. A África do Sul, naquele campeonato, não percebo nada de rugby, mas a África do Sul não tinha qualquer hipótese à partida de vencer o campeonato. Como é que ele inspira, perguntava ele, como é que tu inspiras a tua equipa a ser melhor? Como é que inspiras os teus colegas a serem melhores do que aquilo que eles acham que são capazes de ser? Como é que nós nos inspiramos a nós mesmos para a grandeza? E Mandela disse nessa conversa com o capitão da equipa: temos que esperar mais de nós próprios. E curiosamente este verbo esperar é um verbo que está muito presente na escrita de um outro apóstolo da liberdade, Paulo de Tarso, que, se nós formos analisar as suas cartas, as suas epístolas, são dois temas que estão sempre lá presentes, são a liberdade e a esperança. Aquele que possui a fé é alguém que se deixa habitar pela esperança. E não é que nós não precisemos da liberdade e da esperança, mas ou porque não a vemos, ou porque acabamos por desacreditar um pouco nela, a liberdade foi perdendo a sua presença no nosso espaço público, no nosso pensamento, no pensamento de cada um de nós. Só que o desejo de liberdade é o grande desejo do pensamento do ser humano. Ele é tão natural como as batidas do nosso coração. Mas talvez nós estejamos a viver tempos em que, porventura,
nos distanciamos de conseguir ouvir o nosso próprio coração a bater. E a crise que todos falam e que estamos a viver é, acima de tudo, uma crise de liberdade e uma crise de esperança. Porquê? Porque começamos a confundir estas duas coisas com uma liberdade isenta, com uma liberdade imediatista, com uma liberdade empolgada, ligeira, fácil. E se hoje faz sentido nós falarmos em liberdade e se faz sentido falarmos em esperança, como falava tanto Paulo de Tarso, de que liberdade é essa que nós estamos a falar? E há de ser, por todos os meios, uma liberdade que aceita a prova de fogo da desesperança, do desespero, do sofrimento e que de alguma forma se transcende a si mesma e se integra nas nossas vidas. Então, a liberdade que nos é possível hoje e a liberdade que todos nós queremos quando formos grandes é essa liberdade humilde, silenciosa, amadurecida, depurada. E se nós formos ver em Paulo de Tarso, logo desde a primeira carta que ele dirigiu aos Tessalonicenses, a par da fé e da caridade, a esperança surge como este elemento de liberdade para todos aqueles a quem ele se dirigia. Quem eram esses todos? Nós que previamente pusemos a nossa esperança em Cristo. Então esta esperança, liberdade que nos fala de Paulo de Tarso, tem como que um idioma que é muito usado por Paulo de Tarso. Reparem que ele usa a palavra esperança 36 vezes nas suas cartas. Usa o verbo esperar 19 vezes. Mas sempre que ele usa essas duas palavras, ele não se refere a uma coisa que nós vamos conseguir já. A algo imediato, a uma expectativa utilitarista. Mas ele aponta um sentido de liberdade. E que sentido é esse? Ele vai apontar essa liberdade para a nossa relação com Deus e vai apontar essa liberdade para o nosso presente. Para essa liberdade, para a nossa capacidade de suportar as dificuldades, as tribulações e as dores. Ou seja, a liberdade para Paulo de Tarso refere-se a esse futuro, a esse tempo de Deus também, e, por outro lado, ao presente que está a acontecer agora, que está em processo, em progresso, em aberto, no aqui e no agora, no cotidiano da nossa vida. Então, para começarmos pelo início, definindo a liberdade, quando falamos de liberdade, essa tal que nós queremos ser quando formos grandes, temos que falar na liberdade do nosso passado e da liberdade do conceito de passado, presente e futuro. Porquê? Porque se nós somos espíritos, em que tempo é que nós existimos? Não existimos nem no passado, nem no presente, nem no futuro. Porque somos imortais. Então definimos a liberdade desta forma dupla. A liberdade do passado e a liberdade deste conceito de passado. A liberdade do passado, porque refere-se à nossa vida passada. À atual, desde a nossa infância, mas também das outras vidas passadas. E o passado de todos nós tem os seus problemas. Não há aqui nenhum passado livre de problemas. Só que o problema é que esses problemas vão afetar o nosso presente. Então, o que nós enfrentamos agora, neste momento, não é visto objetivamente, e a psicologia trata muito isto. Porquê? Porque nós continuamos presos ao passado. E o passado distorce o nosso presente. Distorce a nossa forma de encarar e de pensar o nosso presente. Então, a liberdade desse passado vai passar também pela liberdade do nosso passado psicológico. E se nós não tivermos isto em conta, nós nunca vamos conseguir transformar o homem velho em homem novo. Em esquecer aquilo que fomos, em esquecer aquilo que fizemos no passado. De menos bom, de menos positivo, de menos acertado. Ainda Paulo, na carta aos Romanos, estou convencido que os nossos sofrimentos do tempo presente não têm comparação com a glória que se há de revelar em nós. Lá está, as duas definições de liberdade. Também nós, que possuímos as primícias do Espírito, nós próprios gememos no nosso íntimo, aguardando a libertação do nosso corpo. De facto, foi na esperança que fomos salvos. A que esperança é que ele está aqui a referir? A esperança que Jesus nos trouxe.
Porque o que é um cristão e, portanto, um espírita? É uma construção, é uma escolha de nós vivermos em liberdade. É um estado de processo, é ao mesmo tempo a plenitude, o acabamento, é um fazer e refazer permanentes. Essa não é a história da nossa vida, é fazer e refazer e voltar a fazer. Então nós não temos que nos cingir a um papel de testemunhas do passado, porque cada um de nós, diz-nos Paulo, é chamado a ser o quê? Um documento do futuro. Não temos que ser só testemunhas do passado, temos que construir o futuro. Deixando Paulo, vamos ver onde esta noção de liberdade também está presente. Na Revista Espírita, 1858, mas também no Livro dos Espíritos, aparece-nos a questão da evolução dos espíritos. Eu peço desculpa que não deverão ver a parte das classes, está numa letra mais pequena. Esta escala espírita é supostamente conhecida, é a classificação dos espíritos baseada no seu grau de progresso, nas qualidades adquiridas e nas imperfeições de que devem despojar-se. Portanto, libertar-se do passado. Diz-nos a Revista Espírita de 1851. E nesse mesmo artigo, como é que nós referimos para onde queremos ir, que é lá para o topo da pirâmide, para a primeira ordem dos espíritos puros, são aqueles que se despojaram de todas as impurezas da matéria. E isto é definição de liberdade para um espírito. Despojarmos de todas as impurezas da matéria. A tal liberdade do passado psicológico está incluída aí. Eu detalhei aqui, com a ajuda do Sr. Carlos, a fazer os esquemas, detalhei aqui as diferentes ordens, e se nós formos ver os espíritos puros, para onde nós queremos ser quando formos grandes. Não é? Primeira ordem, anula a influência da matéria, a absoluta superioridade intelectual e moral, despojam-se todas as impurezas da matéria, já não têm de passar por provas e expiações, mensageiros e ministros de Deus, desfrutam da felicidade inalterável. Isto não vos parece liberdade? Os bons espíritos, a segunda ordem, que se dividem nestas 4 classes. É aqueles em que prevalece o espírito acima da matéria, em que há um desejo do bem, que têm provas ainda por passar, que compreendem a existência de Deus e do infinito, suscitam bons pensamentos. Liberdade. Espíritos imperfeitos. Prevalece a matéria acima do espírito, há uma propensão para o mal, ignorância, orgulho e egoísmo e intuição de Deus sem a compreender. O que está aqui? A ausência de liberdade. E no Livro dos Espíritos diz-nos precisamente que a liberdade de consciência é um dos caracteres, uma das características da verdadeira civilização e do progresso. É isso mesmo que está aqui, nesta pirâmide. À medida que nós vamos progredindo, o nosso grau de liberdade também é maior. Mas essa liberdade nós podemos ver até na nossa constituição enquanto espíritos. Se nós pensarmos também na nossa constituição, nos diferentes corpos que digamos assim, compõem o espírito, nós vemos que este despojar da matéria é também numa progressão da nossa liberdade. À medida que a nossa matéria, que a nossa constituição vai ficando mais subtil. No livro de Libertação, é-nos dito que a vida física é apenas um estágio educativo, com um trabalho incessante ao bem, com a elevação dos impulsos pessoais, com sentimentos nobres e servindo. Se vocês leram aquela citação que estava na capa do PowerPoint, de início, que é de Raul Teixeira, é isso que está aqui dito. Andai enquanto tendes luz, dizia-nos Jesus. E para isso nós temos de modificar as nossas disposições íntimas em relação a todos nós, em relação a nós mesmos e em relação aos outros. Até em relação àqueles com quem nós não simpatizamos. Até em relação àquilo com que nós gostamos. Qual é a coisa que nos torna mais prisioneiros na nossa vida? É aquilo que nós achamos que gostamos e que não gostamos. São os nossos gostos e aversões. Quando eu, como é que se diz? Repilo alguém que não gosto, o que é que eu estou a ser? Prisioneiro. Por isso é que Jesus dizia: amai os vossos inimigos.
Isso sim é que é liberdade. Então nós vemos que este progresso, este avanço na liberdade, tem um fim, de nos tornarmos espíritos puros. E neste livro, que foi o livro que deu origem a este trabalho, Atalaia Cristã, o último livro psicografado por Raul Teixeira, pelo Espírito Francisco de Paula Vitor, ele fala-nos num roteiro da liberdade. Então, qual é este roteiro de liberdade que nos foi oferecido por Jesus, mas do qual todos nós prescindimos? Todos nós prescindimos, ou temos prescindido deste roteiro da liberdade. Então, Raul Teixeira vai-nos lembrar este roteiro, que passa pela liberdade da verdade, da consciência, dos estímulos do bem, dos valores fraternais, das atitudes fraternais, da sabedoria e da crença em Deus. Porque a verdade é que, em vez de optarmos por isto, nós optamos pelo quê? Pela escravidão moral. Por excessos, por vícios, pela mentira, pela manipulação, pelo ciúme. Tudo isso são sinais de quê? De escravidão. Tudo isso tem um nome. Corrupção. Pois é, não são só os políticos que são corruptos. Nós também nos corrompemos. Muito, muito facilmente. E sempre que nos deixamos ir, diz-nos Raul Teixeira, pelas modas terrestres, pela ostentação, nós continuamos escravos da corrupção. Sempre que optamos pelas promessas vazias de liberdade, sem reconhecer a verdadeira liberdade, nós continuamos escravos. Como exemplo disto que acabei de dizer, trago aqui 2 testemunhos. O primeiro diz o seguinte: não vamos dizer nada, não é este palrador que vai falar. Tantos não dizem nada, tantos estão aqui e não falam. Queremos ir embora. Somos o que somos e isso nos basta. Para que curar? É um amigo que nos trouxe esta mensagem, ou que se manifestou desta forma. O que é que nos diz Raul Teixeira no livro? Não te deixes enganar com a corrupção que levam milhões de almas ao abismo. Outro testemunho. Só tenho feito mal, estou infeliz. Pontualmente posso deslocar-me e faço mal a quem visito. A minha intenção não é de melhorar, nem é de querer o bem. Só quero prejudicar. Fico feliz quando prejudico. Deus não é vingativo, mas eu sou. Liberdade ou escravidão? Como é que o jugo de Jesus é leve, segundo ele? Se o nosso pensamento for leve e limpo. Isto parece um exemplo de um pensamento leve e limpo. Mas, como nos alerta Kardec no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, pela mesma razão que tive a liberdade de fazer o mal, eu tenho a de fazer o bem e, consequentemente, a de mudar o caminho. E é esta a proposta que nós fazemos a estes amigos, que o Espiritismo faz a estes amigos. Então diz-nos Raul Teixeira, no livro Atalaia Cristã, que muitas pessoas que inventam uma liberdade para fazer o mal a outrem, para elas, estão a exercitar-se nas desculpas para outras pessoas. Não é assim que os irmãos da humanidade devem ser com os outros. A liberdade genuína não tem contacto com o mal. A libertinagem, sim, tem contacto com o mal. A libertinagem, reparem bem, é um fenómeno que tem grande afinidade com a obsessão. As mentes más estão à cata de pessoas que não se vigiam, que não oram, que usam uma liberdade falsa para fazer de conta que estão livres. Esta é a nossa história. Falávamos há pouco do jugo leve, da questão do pensamento limpo. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, no item 6, diz-nos que um pensamento limpo tem a ver com a verdadeira pureza que não está apenas nos atos, está também no pensamento. Porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal.
E o que é isto, um coração limpo? Diz-nos Mateus, no capítulo 5, bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Livro dos Espíritos, pergunta 833. Haverá no homem alguma coisa que escapa a todo o constrangimento e pela qual goza ele de absoluta liberdade? Então nós vimos aqueles exemplos todos que nos escravizam. Raul Teixeira fala-nos da tal corrupção. Há alguma forma de nós nos libertarmos? Há alguma forma de nós sermos verdadeiramente livres? Sobretudo quando estamos presos, ou tão presos ainda à matéria? Pelo pensamento. Pelo pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhe peias ou travões. Pode-se deter o voo, porém não aniquilá-lo. No livro Ação e Reação, André Luiz diz-nos que o pensamento é a mais elevada forma ou expressão da energia mental. Então, novamente, estamos aqui com a liberdade, à volta das liberdades. Mas então o que é que eu tenho que fazer para conseguir essa tal liberdade longe da corrupção de que Raul Teixeira nos fala? Ou que o Espírito Francisco de Paula nos fala? Eu tenho que me livrar da tristeza, tenho que adquirir liberdade do desejo, tenho que adquirir a liberdade do isolamento, me sentir isolado em relação ao mundo, tenho que me libertar da sensação de ser infeliz, a liberdade daquele sentimento de vazio que às vezes parece estar lá sempre, independentemente de tudo aquilo que eu faço, que eu conquisto, que eu consiga, parece que há sempre lá um vazio. E tenho que ser livre da limitação, ou seja, eu tenho que ser livre de ser condenado ao destino e de estar sempre atado ao livre-arbítrio. Como é que eu consigo isto? Trabalhando o desapego e o discernimento. Mas o desejo de liberdade é algo que nos é muito natural, que nos está muito entranhado em nós. Então, como é que eu trabalho essa liberdade do desejo? Porque é na questão dos desejos que nós vamos tropeçar. Será que nós temos escolha sobre esses desejos? Será que nós temos escolha sobre as nossas próprias vontades? Será que eu posso escolher não querer uma coisa? Ou não agir de uma forma? Ou eu sou simplesmente uma escrava daquilo que eu desejo? Vou trazer aqui mais uma história de uma jovem de 25 anos, que foi a idade com que ela desencarnou de cancro. A doença dela concluiu apenas uma vida curta, de grande luta, de grande sofrimento. Ela viveu entre 1942 e 1967, chamava-se Ruby, e viveu a brutal realidade da segregação de que as pessoas de cor eram vítimas, no caso, nos Estados Unidos. Na lápide dela nós encontramos esta frase. Foi exatamente aquilo que nós estivemos a dizer até agora. Se pensas livre, estás livre. Se pensas livre, és livre. E esta frase tem um significado duplo. Significa, primeiro, que ela era uma jovem ativista, não é? Contra a segregação racial. Eles tomaram uma escolha. A escolha de não se continuarem a submeter a essa segregação, a essa discriminação racial que eram vítimas. Eles rejeitaram-se contra essas leis da segregação. Mas o outro significado desta frase é ainda mais importante. É que apesar de toda a injustiça, apesar de toda a violência e ódio que rodeava esta jovem, e que ainda rodeia muita gente no mundo, ela esforçou-se por abraçar uma das forças mais libertadoras que existem, que é o amor. Ela nunca se virou contra os opressores dela, nem os jovens ativistas com ela. Ela nunca escolheu o ressentimento, nunca escolheu a represália, nunca escolheu a amargura. Coisas, emoções, sentimentos que seriam perfeitamente compreensíveis nestes jovens que não tinham liberdade nem sequer para andar num autocarro.
Porquê? Porque ela percebeu, com esta frase, ela percebeu que a liberdade é, acima de tudo, um estado de espírito. É uma escolha. O que é que nos falta a nós escolher essa liberdade? Também o filósofo Epíteto, que foi escravo do imperador romano, ele percebeu a certa altura que ele tinha de se libertar primeiro de si mesmo. Ele perguntava-se a si mesmo: o que é que me importa a mim libertar-me do meu tirano, o tal imperador romano, se eu continuo a ser dominado pelas minhas paixões? Eu liberto-me do tirano, mas continuo escravo de outras. As paixões. De que é que serve o poder se eu não renunciar ao poder das coisas mais básicas da vida? Àquilo que eu penso, àquilo que eu acho. Então dizia ele que a tarefa principal da sua vida era escolher ser livre e pensar que era livre. Era a tarefa principal da vida dele. Então alguém critica, alguém reclama, algo não sai da nossa cabeça por aquilo que alguma coisa foi dita por alguém. Palavras que se escreveram, isso hoje acontece muito, não é? Na internet, nas redes sociais, aqueles discursos de ódio que estão tão em moda. Nós lemos essas palavras e ficam-nos ali a matutar na cabeça e acabam por estragar o nosso dia. Quando alguém nos prejudica ou prejudica o nosso dia, somos nós que permitimos que alguém desconhecido ou conhecido prejudique a nossa existência. Não é a pessoa que nos ofende, somos nós que nos permitimos essa ofensa e é esse incómodo. E isso é o quê? Corrupção. Isso é o quê? Escravidão. Então a força não está naquilo que o outro faz ou fez, sejam agressões verbais, mentais, o que seja, mas sim no facto de que nós somos vulneráveis. E isto eu acho que é uma grande necessidade nossa, é de nós nos assumirmos ainda como vulneráveis, como ainda não livres, porque se nós não nos assumirmos como tal, continuaremos presos e continuaremos a não olhar para essa liberdade. Nós temos a nossa estrutura psíquica, temos a nossa personalidade, temos a nossa forma de agir, cada um tem a sua, diferentes em todos, mas essa estrutura, e assumir esta vulnerabilidade que falo, é assumir que esta nossa estrutura tem brechas, não é? Tem fendas, tem buraquinhos por onde passa. E começa sempre numa brecha intelectual. Eu sei quem sou. Eu sei até onde eu quero ir. Eu sei até onde eu posso ir. Porque se eu não tenho resposta para nenhuma destas perguntas, então eu estou na mesma posição da Alice no País das Maravilhas. Não sei se conhecem a história, não é? Que ela a certa altura chega a um cruzamento e pergunta ao Sr. Gato Chapeleiro: qual caminho é que eu devo escolher? E o gato pergunta-lhe: para onde é que queres ir? Tanto me faz, não me importa, diz ela. Então ele diz: então não importa qual é o caminho que escolhas, se não sabes para onde vais. Então quando nós não sabemos quem somos, quando qualquer coisa que as pessoas digam tem um peso grande para nós, quando nós não temos metas, quando nós não sabemos o que queremos, quando qualquer pessoa nos desvia do nosso caminho, quando nós estamos numa direção e de repente, com um empurrão, vamos por outro, então aí as brechas alargam-se. Mas se nós somos como uma lancha, não é? Que sabe para onde vai, aí nada nos derruba e nada nos desvia. Porque a influência negativa que se fala, não é? Não é mais do que a influência de espíritos afins, mais ou menos afins, ela acontece por isto. Quando nós não sabemos responder a estas perguntas. Porque são estas perguntas que justificam a sintonia intelectual, vibratória e espiritual com essas mesmas influências. A influência negativa acontece porquê? Porque eu não tenho uma direção. Se eu não tenho uma direção, eu não sou livre.
Estamos no trabalho e alguém nos critica. Faz uma crítica. É útil? É verdade? É bom o que essa pessoa diz? Baseado em que é que ela diz isso? Esta é a análise que nós temos que fazer para fundamentar a nossa posição. E essa pessoa, quais são as fontes que essa pessoa usou para emitir aquela opinião, para emitir aquela crítica? Vamos questionar. Eu penso assim, mas está errado. Em que é que te baseias para dizer isso? A forma como pensamos está a fazer-nos felizes? Está a trazer-nos algo de positivo? Então não é magia negativa, não é energia negativa, não é nada disso. É aquilo que nós permitimos. E aí aparece a pergunta do $1 milhão, ou de euros, ou o que seja. O que nos protege das perturbações espirituais. Como é que eu quebro ciclos que se repetem na minha vida? Aqueles postos, não é? Aqueles pilares que eu estou sempre lá a bater com a cabeça, até aprender. Saber exatamente quem sou e onde quero ir. O que é que nos diz o Livro dos Espíritos? O que é que eu faço para alcançar a felicidade e resistir ao mal? Não sabe, na antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então, para alcançar o melhor e evitar o pior, a resposta só está em nós. E isto ramifica-se para várias coisas. Por exemplo, a felicidade não é causada por fatores externos, mas pela forma como nós lidamos com as coisas. Segunda parte dessa pergunta do Livro dos Espíritos. Como é que eu alcanço autoconhecimento? Vamos analisar os nossos sofrimentos. Vamos fazer a listinha dos nossos sofrimentos hoje. O que é que os causa? Será que eles têm realmente uma consistência, uma realidade, uma base? Ou será que eles são fictícios? Todos os nossos sofrimentos, será que eles têm realmente uma realidade na sua base? Ou são o fruto das nossas amarras de pensamento? Da forma como nós estamos a olhar para as coisas? Porque o que é uma dificuldade na visão espírita? O que é um problema na visão espírita? Nós podemos olhar como um grande problema, não é? Uma dor de cabeça. Mas na visão espírita não é. Na visão espírita, uma dificuldade é um estímulo. O que é que está a sabotar a nossa capacidade de sermos curiosos e irmos atrás do estímulo sem nos deixarmos derrubar pela dificuldade? Quando nós não usamos a dificuldade como um estímulo, nós somos infelizes. E o que é que nos faz felizes na vida? Não é o pão com chouriço do Sr. Matosinhos. Segundo a ciência, é aprender. Aprender e superar limites. Estudos científicos já nos dizem isto. Então, estamos bem. Só que, como nos diz Raul Teixeira, ou o Espírito Francisco de Vítor, neste livro psicografado por Raul Teixeira, a liberdade tem um preço. Ela requer testemunhos, requer conhecimento, requer raciocínio. Não dá para comprar numa loja. Requer disciplina, requer ética, requer coragem, requer consciência. Tudo coisas que abundam na nossa sociedade hoje em dia, não é? Novamente, como é que eu venço então esses estímulos? Como é que eu lido com estes estímulos? Como é que eu venço estas dificuldades? Está no Evangelho, segundo o Espiritismo. Fazer dos inimigos amigos. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Caridade, que é compaixão na ação. Levai simultaneamente com o perdão, o amor. Fazei por eles o que pedirias, fizesse o vosso Pai Celestial por vós. O que é que dizia o Nelson Mandela para o guarda-costas dele? A reconciliação começa aqui. O perdão é a grande liberdade. A não comparação. Isto hoje em dia é uma doença, a comparação. Todos nós nos comparamos muito. Redes sociais e tudo mais. Já não é só o carro do vizinho na garagem. Não. Agora qualquer fotografia posta na internet nos faz sofrer. Porque nós nos comparamos imediatamente com aquilo. E se calhar a fotografia até é uma montagem de Photoshop.
a autoanálise mesmo sobre as ações em situações hipotéticas. Porque as aflições, se nós encararmos as dificuldades, as aflições, como visitas, como assim uma espécie de visitas, como nós temos na nossa casa, ou onde seja, mas visitas à nossa mente, nós já olhamos para ela de uma outra forma. Porque a felicidade não se forma. E ela pode surgir das circunstâncias mais infelizes, como aquela história da jovem, de 25 anos, mostra. Viveu uma vida de repressão, mas mesmo assim ela conseguia ser feliz. Conseguiu construir a sua família. E depois renunciar, que também é algo que Francisco Paulo Vítor, na psicografia de Raul Teixeira, fala muito neste livro. Renunciar a tudo o que nos afasta de Deus. E isto é o tal discernimento e desapego que estava no esquema que eu mostrei há pouco. Quem age sem o menor apego, isto é algo que Joana de Ângeles nos diz, dedicando as suas ações a Deus, não sofre com o erro da mesma forma que a água não adere à folha de lótus, que é uma planta conhecida por poder sobreviver e florescer nos pântanos mais sujos, que ela não se deixa contaminar pela sujidade. Como nos diz Paulo novamente, todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Mas este discernimento, este desapego, esta liberdade implica algo que para nós é sempre muito difícil. Apesar de acabar por ser simples. Por exemplo, algum de nós conhece a sua própria nuca? Nós até podemos ter visto uma fotografia, não é? De quem nos tira fotografias assim dentro da nossa cabeça, mas nós não conhecemos a nossa nuca. Mentalmente, se nós fecharmos os olhos, é uma técnica de meditação, se fecharmos os olhos e começarmos a tentar visualizarmos mentalmente de trás, nós vamos perceber, olha, está ali uma pessoa que eu não conheço. Nós nunca vimos a nossa própria nuca. E isto é o quê? O objeto sempre esteve ali, o nosso corpo. O que é que aconteceu? Uma mudança de perspectiva. Tanto quando nós vamos às casas de banho das estações de serviço na autoestrada, não é? E tem espelhos de um lado e do outro, nós olhamos para o outro espelho e vimos lá a nossa parte de trás assim meio enviesada e nós nem quem está ali? Quase nem reconhecemos, porque nós nunca nos vemos de trás. E isso faz lembrar uma lenda indiana em que certo dia um príncipe indiano mandou chamar um grupo de cegos de nascença e reuniu-os no palácio, no quintal do palácio. No pátio do palácio. Os palácios não têm quintais, desculpa. Ao mesmo tempo, ele mandou trazer um elefante e colocou-o diante do grupo. E foi conduzindo cada cego para que eles pudessem tocar no elefante, para que o apalpassem. E pediu-lhes para eles descreverem o elefante. Então um apalpava a barriga, o outro a cauda, o outro a orelha, o outro a tromba. E quando todos os cegos tinham apalpado o elefante, ele pediu, ou ordenou, porque os príncipes não pedem, ordenam, que cada um dos cegos descrevesse como era o elefante. Então aquele que tinha apalpado o elefante, tinha apalpado a barriga do elefante, disse que o elefante era como uma enorme panela. O que tinha tocado na cauda, até aos pelos da extremidade da cauda, discordou, disse logo que não, e disse que o elefante se parecia com uma vassoura. Nada disso, disse aquele que tocou na orelha. Ele parece com um grande leque aberto. O que tocou na tromba riu-se dos outros todos e disse assim, vocês estão completamente fora aqui disto, não percebem nada do assunto, porque o elefante tem a forma, as ondulações e a flexibilidade de uma mangueira. O outro que tinha tocado na perna disse que o outro estava completamente passado das ideias, porque o elefante é tão redondo como não tem uma flexibilidade da mangueira, mas é rígido como um poste, não é? As pernas do elefante. E ali ficaram os cegos a discutir tempos e que tempos, cada um a querer provar que os outros estavam todos errados e que o certo era aquilo que eles diziam. Nunca ninguém passou por isto aqui, pois não. Então o príncipe deixou-os falar
para ver se eles chegavam eventualmente a um acordo, mas quando percebeu que eles eram incapazes de aceitar que os outros podiam ter tido outras experiências, ele ordenou que se calassem e disse: o elefante é de facto tudo isso que vocês disseram. Só que tudo isso que vocês disseram é apenas uma parte do elefante. E por isso não devem negar aquilo que os outros disseram, aquilo que os outros perceberam. Deviam juntar as experiências de todos e tentar imaginar como é que a parte faz parte. Ou como é que a parte se torna um todo, que é o elefante. Portanto, exercício de casa, vamos olhar para a nossa nuca, para mudar a perspectiva. Porque a liberdade passa sempre por estas perspectivas novas. E a corrupção de que nos fala este livro, Atalaia Cristã, muitas vezes está ligada ao bafio do nosso olhar, da nossa perspectiva. É como se fosse assim uma sala fechada, que não é arejada. E nós não temos perspectivas novas, perspectivas frescas, que nos renovem o nosso olhar sobre as coisas. E sem renovação do olhar não há liberdade. Não há progressão naquela escala espírita, não há a sublimação da nossa matéria, não há liberdade. E um outro exemplo disso, retirei também aqui da Revista Espírita de 1858, que nos mostra, que eu achei assim, olha aqui uma janela aberta para arejar a nossa sala bafienta da nossa mente. É um exemplo. Qual é essa janela aberta? O Livro dos Espíritos. Então diz-nos um capitão reformado, que ele diz assim: felizmente não perdi por esperar, ou seja, ele já estava há muito tempo à espera da publicação do Livro dos Espíritos, ultrapassava todas as ideias que eu havia feito, de acordo com o prospecto. Impossível descrever o efeito que em mim produziu. Assemelho-me a um homem que saiu da obscuridade, a tal sala bafienta. Parece que uma porta fechada até hoje acaba de ser subitamente aberta. As minhas ideias ampliaram-se em algumas horas. Como a humanidade e todas as suas preocupações miseráveis parecem mesquinhas e pueris ao lado desse futuro de que não duvidava, mas que para mim estava de tal forma obscurecido pelos preconceitos que eu imaginava a custo. Graças ao ensino dos Espíritos, agora apresenta-se sob uma forma definida, compreensível, maior, mais bela e em harmonia com a majestade do Criador. Quem quer que leia esse livro meditando, como eu, encontrará tesouros inesgotáveis de consolações, pois que ele abarca todas as fases da existência. E ele aqui fala na questão dos preconceitos, os tais motivos de corrupção, as tais dificuldades, na puerilidade das nossas preocupações cotidianas, do dia a dia. Mas porquê é que isto continua a ser uma amarra para nós? Porque vivemos na tal sala fechada. Porque o problema é que muitas vezes nós mantemos as narrativas que contamos a nós próprios sobre a nossa vida, sobre o nosso passado, sobre aquilo que o outro diz e fez e aconteceu, muito rígidas. Somos muito rígidos nessa avaliação. E isso resulta de uma incapacidade de considerar os pontos de vista diferentes que revelam outras coisas, que podem acontecer e que são possíveis. E é isso que este senhor aqui reconhece perante o Livro dos Espíritos. É uma outra perspectiva. A perspectiva, acrescentamos. Porque a experiência das coisas de cada um de nós, ela vai ser sempre limitada. Por isso é que a sensatez nos vai obrigar a levar em conta as experiências dos outros, para nós conseguirmos chegar a uma síntese, em vez de estarmos sempre na discussão, como era a questão dos cegos que discutiam o elefante. E também para não polarizarmos a atenção, ignorando tudo o resto. Porque senão somos como os cegos da parábola, não é? Cada um fica com uma visão unilateral daquilo que é o elefante. O tal capitão reformado continua no seu testemunho. Em minha vida sofri perdas que me afetaram vivamente. Hoje não me causam nenhum pesar e toda a minha preocupação é empregar utilmente o tempo e as minhas faculdades para acelerar o meu progresso, porque, para mim, agora, o bem tem uma finalidade e compreendo que uma vida inútil é uma vida de egoísta,
que não nos permite avançar na vida futura. Se todos os homens que pensam como vós e eu, e encontrareis muito, assim espero, para a honra da humanidade, portanto, todos os homens que conhecem a realidade relatada no Livro dos Espíritos, pudessem entender-se, reunir-se e agir de comum acordo, de que força não disporiam para apressar essa regeneração que nos é anunciada. Então, a tal regeneração do nosso planeta que nos é anunciada, ela não pode existir sem a liberdade. A liberdade que cada um tem a responsabilidade de criar em si, como nos dizia a frase de Raul Teixeira. Termino o trabalho com uma frase desta escritora polaca, Prémio Nobel: nós caminhamos todos na mesma direção, da dependência à liberdade, do ritual ao livre-arbítrio. E o Nelson Mandela, de que vos falei no início do trabalho, ele, como sabem, ele teve 30 anos preso, não é? Injustamente, 30 anos preso político, a viver numa cela que seria mais ou menos do tamanho desta mesa, e havia uma coisa que o animava nos piores momentos. Era um poema. Tinha um senhor que eu não me lembro agora o nome, um poema que se chama Invictus, mas que tem uns versos que diz qualquer coisa como isto: eu sou o capitão da minha alma, eu sou o senhor do meu destino. Todos nós somos. E todos nós, aceitemos ou não, gostemos ou não, com mais ou menos resistência, como capitães da nossa alma e como senhores do nosso destino, temos só um timoneiro. Só temos que o descobrir em nós. E foi esse timoneiro que nos deu o exemplo maior de liberdade. Quando, sabendo o tempo que nós íamos demorar naquela escala de evolução espiritual para chegarmos a espíritos puros, quando, sabendo o que nós iríamos fazer, que nós iríamos ainda tropeçar e errar, ele perdoou-nos. Foi o mesmo apelo que Mandela fez aos guardas, não é? Ele perdoou-nos, ensinou-nos, deu-nos os maiores exemplos de que somos capazes, daquilo que nós poderíamos vir a ser capazes. E deu-nos o exemplo de um amor de que nós ainda estamos muito longe de compreender, mas que é o único exemplo de liberdade que vale a pena seguir. Muito obrigada a todos pela vossa atenção, pela vossa presença. Se houver alguma questão ou comentário, o calor já sei que há, pelas vossas caras. Esta foi a bibliografia que usamos. Não há questões nem comentários? Podemos ir à nossa prece? Então vamos sentar de forma confortável. Fechando ou não os olhos, vamos visualizar nas nossas mentes a figura desse timoneiro, de Jesus. Reconhecendo perante ele esse nosso lado mais escuro, mais infantil, mais imaturo, mas também pronto, disponível para essa aliança do amor com a liberdade, para esse encontro raro, único e eterno, que só a nossa fé alcança. E vamos lhe pedir que não desista de nós, que não nos abandone nos momentos mais difíceis, nos momentos em que deixamos de ser capitães da nossa alma, em que prescindimos de ser senhores do nosso destino, e pedir-lhe esse auxílio, esse amparo, com toda a humildade, rogando essa misericórdia que todos nós estamos tão necessitados. E agradecer-lhe tudo aquilo que ele é, hoje e sempre, para cada um de nós. Agradecer também às suas falanges amigas, incluindo
os benfeitores espirituais deste lar, que nos ajudam incansavelmente nesse caminho para a liberdade, nesse caminho de serviço ao bem. E vamos pedir também para todos aqueles que tropeçam no caminho, para todos aqueles que se enganam, que se equivocam, provocando esses tropeços, para todos aqueles que se encontrem doentes, com dor, desanimados, a sofrer e ainda sem conseguir ver o estímulo nas dificuldades. Que cada um de nós se possa tornar um exemplo de liberdade. Que cada um de nós possa ser essa paz em si mesmo e que possa, por consequência, haver paz entre nós e paz à nossa volta. Que todos os seres, em todos os lugares, possam ser felizes no tempo de Deus. Muito obrigada.